a vinda do Filho do Homem, pois não se arrependeram. Em Jesus eles não creram. Assim como ele subiu, assim Jesus voltará. Assim afirmaram os anjos, assim mesmo se cumprirá. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, e vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. Diz assim as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Jesus, no seu ministério, ele procurou educar, instruir e direcionar as pessoas. E no versículo 1 do capítulo 5, a Bíblia diz: vendo Jesus as multidões. Então Jesus, ele contempla as multidões. E a Bíblia diz: subiu Jesus ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Então Jesus, ele se assenta, e os discípulos de Jesus se aproximam. E a Bíblia diz: e ele passou a ensiná-los, dizendo. Então Jesus agora começa a educar as pessoas que ali estão com ele. E o versículo 3 diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que seria humildes de espírito? É a pessoa cônscia da sua falência espiritual e sabe que de Deus depende. E o homem está exatamente nesta condição. Quando Jesus morreu na cruz, ele morreu para restabelecer o homem desta falência espiritual através da fé
no Filho de Deus, o Salvador Jesus Cristo. O versículo 4 diz: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. De fato, o homem deve chorar pela sua situação de transgressão, de pecado e de afastamento de Deus. Mas esses que assim choram, eles têm a esperança de reconciliação com Deus através de Jesus. Porque a Bíblia diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O versículo 5 diz: Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A pessoa mansa é uma pessoa obediente, é uma pessoa submissa. Jesus é assim. Jesus é uma pessoa mansa. Jesus estava disposto a fazer toda a vontade de Deus e obedecer a Deus em todas as coisas. O versículo 6 diz: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. As pessoas, elas têm Jesus como justiça nossa. E naturalmente essas pessoas famintas e sedentas de justiça pode se refugiar em Jesus, porque você será farta. Você será uma pessoa farta, porque Jesus é justiça nossa. O versículo 7 diz: Bem-aventurados, o versículo 7, Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ser misericordioso é você se colocar na posição do outro, ter compaixão do outro, é perceber a situação de miséria em que o outro está. E para auxiliar a pessoa, não existe coisa melhor do que dizer ao mundo que só Jesus Cristo salva. Porque pregar o Evangelho é uma atitude de compaixão aos homens perdidos. Ser compassivo com as pessoas que estão perdidas nos seus delitos e pecados. Bem-aventurado os misericordiosos. O versículo 8 diz: Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. A única forma de o homem ter o seu coração limpo é depender do sangue de Jesus. João o Batista apresentou Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O seu coração foi manchado pelo pecado. A Bíblia diz: Eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Mas você pode ser limpo. Limpo pelo sangue de Jesus, que morreu, que foi sepultado e que ressuscitou. Abra o seu coração e aceite Jesus. O versículo 9 diz: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pacificadores, pessoas que promovem a paz. E a Bíblia diz: Tende paz com todos. Se depender de vós, tende paz com todos os homens.
É claro, há momentos que não dependem de nós, mas se depender de vós, tende paz com todos os homens. Como ter paz com Deus? A Bíblia diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você quiser ter paz com Deus, abra o seu coração e aceite Jesus. O versículo 10 diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. João o Batista foi perseguido por causa da justiça. Jeremias, o profeta, foi perseguido por causa da justiça. Jesus, o Filho de Deus, foi perseguido por causa da justiça. O apóstolo Paulo, missionário de Deus, também foi perseguido por causa da justiça. Estevão, o evangelista, foi morto por causa da justiça. Mas a Bíblia diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. O versículo 11 diz: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Então, se você, por causa de Jesus, você é perseguido, você é injuriado, você é caluniado por causa de Jesus, e disserem tudo quanto é tipo de mal contra você, a Bíblia diz o seguinte: regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. A tristeza não deve invadir o seu coração por você estar sendo perseguido. Pelo contrário, você deve se regozijar, porque o seu galardão é grande no lar celestial. E depois ele diz: pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Essa expressão bíblica, perseguiram aos profetas que viveram antes de vós, mostra que não somos os primeiros a ser perseguidos. Homens de Deus do passado também foram perseguidos, como Isaías, que foi cerrado pelo meio, e como tantos outros profetas veterotestamentários. Só que ele diz que eles não foram os últimos, porque hoje os profetas também são perseguidos, e no futuro também os profetas serão perseguidos. Mas a Bíblia diz: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem. Grande é o vosso galardão nos céus. Na volta do Salvador, a igreja se alegrará, pois ela de coração a Jesus quis aceitar. Assim como ele subiu, assim Jesus voltará. Assim afirmaram os anjos, assim mesmo se cumprirá. Oremos. Agradecemos a Deus por estes momentos na tua presença aí,
Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus seja com todos nós aqui e com todo o teu povo em toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Bom dia, que Deus vos abençoe.